Nessa aula de informática a gente vai resolver alguns exercícios para revisar o conteúdo visto em sala de aula. Dê uma olhadinha. Primeira questão. Na Segunda Guerra Mundial, o exército americano teve a necessidade de criar um computador para calcular as trajetórias dos mísseis. Daí surgia o primeiro computador digital do mundo, que só foi concluído em 1946, quando a guerra acabou. Será que você que é bom em história sabe que em 46 a guerra já tinha acabado? Era o... Então, qual foi o nome? Isso aqui é um histórico da computação, a gente viu no início das aulas. Qual foi o primeiro computador do mundo? Eu vou estar colocando a foto aí, era grandão pra caramba, se você lembrar. Então vamos lá. Windows. Não era o Windows. O Windows é um sistema operacional. IBM. IBM foi a primeira grande empresa a fazer esse computador que a gente tem hoje, computador pessoal. E é justamente aqui, o pessoal computador, ele foi criado pela IBM. Então essas três respostas aqui estão erradas. A resposta correta é o ENIAC. Quem quiser saber o que é ENIAC, dê uma pesquisada aí na internet. Curiosidade, a partir do ENIAC foi criado um personagem que era o inimigo do Super-Homem, o Brainiac. Mas isso não tem nada a ver e vamos à questão 2. Fenda na placa-mãe que permite o encaixe de outras placas, como por exemplo a placa de vídeo. Professor, o que matou essa questão aqui é que eu não sei o que é uma fenda. O que é uma fenda, professor? Fenda é um encaixe que você vai colocar um outro equipamento. Que exemplo de fenda, onde você coloca o pendrive. Ali é uma fendazinha para você colocar um pendrive. Só que essa fenda que ele está se referindo aqui na questão, ela fica na placa-mãe. Eu mostrei isso para você em sala de aula, vou mostrar de novo, está aí a foto do que é uma fenda. Então, onde é que eu encaixo a placa de vídeo, onde é que eu encaixo as memórias numa placa-mãe? Que a placa-mãe não vem com isso tudo. Em fendas. E como é que eu chamo essas fendas? Você não vai chegar lá para o cara que vai vender a placa-mãe para o seu computador, eu quero uma placa-mãe que tenha 5 fendas, eu quero uma fenda, quero ver a fenda para a memória, ele vai ficar olhando para você estranho. Fenda, na verdade, é o que a gente chama de slot. Então, o slot da placa-mãe, os slots de memória, é esse nome que a gente usa comercialmente falando para os encaixes da placa-mãe. Plotter. Professor, nem sei o que é um plotter. São aquelas impressoras gigantes, vamos dizer assim, que imprime banner, que imprime pôster, aqueles pôsteres bem grandes, certo? Impressora de coisa grande, imprime mapa, para não estar imprimindo numa folhinha só, desse que a gente usa em casa. USB também é um tipo de fenda, mas no USB você não encaixa a placa de vídeo, né? E CPU é a parte do processador que faz as contas, né? Central de processamento do processador. Mas a gente comumente chama CPU dessa caixinha que está aí, eu vou estar mostrando a foto, essa aqui é que é a CPU. Mas mesmo assim estaria errado, certo? Ele não está pedindo a caixa onde você vai acoplar a placa-mãe. Ele está pedindo uma fenda, um buraquinho onde você vai encaixar a placa de vídeo, por exemplo. Então o nome correto é slot. Questão número 3. 4 GB ou 8 GB de memória é a quantidade de armazenamento de dados padrão para os computadores atuais, com algumas exceções. Esta memória que falamos é a memória, ele está falando, 4 GB ou 8 GB de memória. Tem computadores hoje que vai 16, 32, 64, mas basicamente se você for comprar, vou mostrar aqui, está mostrando aí uma propagandazinha, vocês estão vendo aí que fica na faixa de 4 ou 8 GB de memória. Está vendo essa propaganda, né? Onde é que está escrito aí a memória? Então, comercialmente 4 ou 8 GB é a quantidade padrão para hoje em dia. Com algumas exceções, como eu já disse, você vai trabalhar com vídeo, vai trabalhar com Photoshop, com Adobe Premiere, esses programas mais pesados, então você requer mais memória. Mas a memória que a gente está falando, que memória é essa para deixar o computador mais rápido? Memória ROM? Está errado? Memória ROM é onde fica guardadas as informações para o computador dar aquele start que a gente chama de boot. Certo? Você liga, ele carrega rapidamente, aí vai para o sistema operacional. Não passa uma telazinha quando você liga o computador, vou mostrar aqui a tela. Certo? Passa essa tela aqui, você liga ali a memória ROM do computador. É uma memória que ninguém mexe. Certo? Ela já vem programada.
Memória RAM, aí sim, a memória do computador que você compra os pentezinhos e vai aumentando depois com o tempo, dependendo dos slots. Lembra dos slots que a gente viu na questão anterior? Se tiver slots para você aumentar, você vai aumentar a capacidade de sua memória. Então a resposta correta é memória RAM. Memórias secundárias são as memórias de massa, né? O HD, o cartão de memória, o pendrive, tem nada a ver com 4 GB ou 8 GB. Embora alguns pendrives também disponham desse tamanho aqui, mas não é armazenamento padrão dos computadores atuais. São memórias secundárias. E a memória de disco ou memória de HD está muito maior do que isso. Isso aqui era meu tempo, né, gente? Isso aqui era meu tempo, vocês lembram aí que eu estou com barba. Certo? Então, resposta correta, memória RAM. Questão número 4 para a gente finalizar aqui, pessoal. Os dispositivos de entrada e saída, ES, são equipamentos que identificam fisicamente a função de entrada e de saída de um computador. O professor falou 2 vezes ainda, falou ES, mas ainda não entendi. Entrada é quando você fornece um dado para o computador. Então, exemplo de entrada, quando você digita, você está colocando letras, certo? Para que o computador trabalhe com elas. E saída. Saída é quando você tem o computador fornecendo um dado para você. Por exemplo, as letras que eu digitei aparecem aqui na tela. Então, a tela, o monitor está me dando uma saída para o que eu digitei. Eu digitei a letra R e apareceu aqui. Dos dispositivos seguintes, aquele que possui a função somente de entrada, ou seja, os dados só vão para o computador, certo? Não é o computador mandando para você, é só mandando dados para o computador, dado dispositivo de entrada. Plotadores ou plotter, já falei para você que plotter é uma impressora gigantesca. Então, se é um tipo de impressora, ele só envia saída para o plotter. Então, o plotter é de saída. Monitor touchscreen. Monitor, basicamente, ele é de saída, porque é com ele que você está assistindo essa aula. Um monitor, uma TV, o celular, mas está mostrando para você, então, um dado de saída também. O monitor touchscreen, ele tem a peculiaridade de ser de entrada e saída. Professor, onde é que eu encontro um monitor de entrada e saída? Na sua cara. Se você estiver assistindo a aula por um tablet ou um celular, está aí na sua cara. O monitor de um tablet e um celular, ele é de entrada e de saída, tanto é que se você colocar o dedo, você vai fornecer um dado. O seu movimento do seu dedo, você escolhe o jogador, você joga, você faz um monte de coisa aí com o seu celular. Um exemplo melhor seria o caixa de um banco, o caixa eletrônico, que você chega lá, toca na tela e vai fornecendo informações e ele devolve. Certo? Você clica lá, saldo, aí ele mostra a função do saldo. Então, o monitor touchscreen, ele é de entrada e saída simultaneamente. Perdão aí pela letra, gente, é que essa caneta aqui é meio ruim de comando. DVD, vamos falar aqui do DVD regravável, gente, já que aqui ele não explica. O DVD regravável é igual ao monitor touchscreen. Tanto pode ter um dado que vai entrar no computador, como um filme, e você pode gravar dados também no DVD. Então, o DVD, se ele for regravável, basicamente ele é de entrada e saída. E o scanner, professor? Primeiramente, o que é um scanner? Scanner é o que vai escanear. Aí eu vou estar tirando onda com você, hein? Scanner, na verdade, ele vai digitalizar documentos. É a maior função do scanner. Então, você vai digitalizar uma certidão, uma carteira de identidade, uma foto e passar para o computador. Então, o scanner é só de entrada. Ele só vai passar dados para o computador. Somente. O scanner só passa dados para o computador, ele não recebe dado nenhum. Mas, professor, aqui em casa tem um scanner que é também impressora. Isso a gente chama de multifuncional. Ele é multifuncional. Se aqui a resposta fosse multifuncional, aí seria de entrada e saída. Porque ele é de entrada no scanner e saída na impressora. Mas aqui ele está pedindo só o scanner, certo, gente? Só a parte do scanner. Ele não está trabalhando com multifuncional. É só o scanner mesmo. Porque você pode comprar esse aparelho separado, embora hoje em dia quase ninguém mais venda.
Então, você pode comprar o scanner em separado. Por exemplo, quem tem um plotter, certo? Um plotter ele não é multifuncional, não precisa de um scanner gigantesco. Ele escaneia pequeno e depois aumenta. Então a resposta correta está aqui, ó. O scanner é só de entrada, certo? Ele só vai fornecer dados para o computador, como eu disse, não é o computador mandando dados para você, que é a saída, seria no caso a impressora. Essa foi a última questão. E agora, para encerrar a aula, eu gostaria de dar 2 dicas de entretenimento para você nessa quarentena, que estão aqui no YouTube. A primeira é Donald de um País da Matemática, que mostra Donald numa aventura que dá muitas referências ao que você vê em sala de aula. A relação da matemática com a música, certo? Você vê um pouco de quem foi Pitágoras, vê a relação da matemática com o próprio ser humano e por aí vai. Uma aventurazinha bem interessante, dublada aqui mesmo no YouTube. A segunda, também aqui no YouTube, é Cobra Kai, que é uma série que você vai juntar você e sua família, porque seu pai deve lembrar quem foi Daniel San, deve lembrar que ele lutou contra Johnny. Então essa série mostra o que aconteceu com eles, os 2 atores originais, o que aconteceu com eles vários anos depois. Certo que Daniel se tornou alguém bem sucedido, Johnny se tornou um perdedor, e depois de se encontram novamente e vão lutar de novo, e também tem um embate entre os filhos. Então é uma série muito boa para você rever em família. A série já vai na 2ª temporada e vai ser lançada a 3ª. Então fica a dica aí para você também ficar com entretenimento nessa quarentena, certo? Até a próxima aula, pessoal.